Obviamente, quem tem uma vida mais sofrida, por exemplo, quem tem uma vida de privação, quem passou fome nessa vida, eu acho que a maioria aqui de vocês, ou todos vocês, ninguém aqui passou fome na vida. Mas uma pessoa que passou fome, passou assim uma vida miserável, e quando ele lê Apocalipse lá dizendo que Deus enxugará, né, toda a lágrima dos olhos, ele tem uma relação diferente com esse texto do que você e eu, que nunca passou um sofrimento sério na vida. O máximo que teve foi uma dor de dente, uma dor de barriga aí mais séria, mas nunca teve assim um sofrimento de impacto na vida. Então, isso influencia a leitura do texto. Obviamente, a nossa experiência de vida influencia também. E não dá para comentar tudo, o livro é um pouco extenso, mas só para encerrar, pessoal, aqui no final eu vou falar também do papel da mulher no pentecostalismo. É interessante, eu trato aqui da vida da Frida Wring. A Frida é um exemplo de alguém que via o papel da mulher no trabalho da igreja. Por quê? Qual era a lógica da Frida? Se Deus dá dons espirituais às mulheres, por que nós vamos privar as mulheres do púlpito? Era essa lógica simples, porém poderosa. Uma lógica poderosa, de fato. Se Deus, que é Deus, escolhe mulheres e dá a elas talentos e dons espirituais, por que eu, aqui, instituição, vou privar essa mulher do acesso àquilo que Deus deu? Essa era a ideia da Frida. Porém, eu mostro aqui, a Frida tinha uma visão que eu chamo de feminino-carismática. Eu até dou esse título aqui, uma visão feminino-carismática, que não é feminista. Por quê? O feminismo que nós conhecemos hoje, não estou falando do feminismo da década de 60, mas esse feminismo da década de 80 para cá é um feminismo ressentido, é um feminismo que tem raiva de homens. E a Frida não tinha raiva de homens. Ela não queria assumir o papel do marido, nem o papel dos demais missionários. Ela queria o seu espaço, não anulando o espaço do homem. Então tem uma diferença aí entre uma leitura feminino-carismática de uma leitura feminista do texto. Então eu faço uma crítica aqui também à análise feminista que muitas vezes se faz de personagens como a Frida. E no final eu comento a influência dessa visão de mundo pentecostal, dessa visão mais sobrenatural da vida, a respeito de política e ética. E aí eu explico por que o pentecostal tende a ser mais conservador em temas morais e éticos. Justamente por essa base, dessa relação bíblica muito forte com o texto sagrado, como palavra de Deus. Então o pentecostal acaba desenvolvendo, porque a Bíblia tem essa visão, uma chamada antropologia negativa, que é aquela visão de depravação humana, que o homem é mau, que o homem precisa de uma redenção. Então o pentecostal, ele tem essa visão que é interessante, que leva ele a ter uma reflexão ética diferenciada da maioria dos humanistas. Porque o humanista básico, ele vai pensar o quê? Ele vai pensar que a educação tudo resolve, que o homem é um ser que nasce bom, é a sociedade que o corrompe, então se você resolver o meio, você resolve o homem. O pentecostal não tem essa visão. Ele não romantiza a condição deplorável do ser humano. Pelo contrário, ele olha o homem como de fato depravado. E isso não impediu o pentecostalismo de ter um trabalho social sério. Porque é muito comum esse pensamento, uma antropologia negativa impede um trabalho social. Não, não é verdade. Exemplo disso é o pentecostalismo. Ele conseguiu ter uma visão negativa do homem e ainda assim trabalhar pelo bem do homem. E o pentecostalismo tem uma história bonita com creches, com lugares de recuperação de drogados, com recuperação de gente na favela, igrejas que vão lá e tira traficante, tira o garoto que está para ser morto no tribunal do crime, vai lá um pastor e tira o garoto do tribunal do crime, e esse garoto vai... eu vi uma reportagem recente a respeito do Acre, a cidade de Rio Branco, capital do Acre, cresceu bastante a violência lá. E tem um rapaz, um homem já de 40 anos, e que ele era gangster, ele era de uma das gangues da cidade. E ele se converteu
E lá os rapazes, quando estão brigados com alguma gangue, estão jurados de morte, eles só não morrem se eles forem para a igreja desse pastor, se converter, e eles têm uma avaliação lá de tempo para ver se o cara realmente se converteu. Então você vê, né? Pessoas estão nesse meio terrível. A gente muitas vezes não tem dimensão do que é viver num ambiente assim, mas estão lá salvando vidas, salvando garotos ali que estavam jurados de morte. Então, mesmo com essa visão pessimista sobre a natureza humana, não impede que os pentecostais trabalhem pela vida dos homens. Amém, pessoal? Vou chamar o César aqui para fazer uma reação e aí em seguida eu abro as perguntas. Muito bom, muito bom. A gente percebe na fala do Gutierrez o desejo de mostrar a legitimidade da tradição pentecostal, né? Mostrar o nosso lugar legítimo dentro da religião cristã, né? A religião cristã, ela tem várias expressões. Não existe uma única expressão da religião cristã. E particularmente dentro da religião cristã ocidental, nós temos a reforma, né? Que marca essa ruptura, e essa ruptura ela acaba desaguando em várias frentes, sendo que essas frentes acabam sendo materializadas em forma de denominações. E uma vez que se transforma em denominações, em vez de nós nos transformarmos em companheiros na luta em transformar a realidade através da transformação do homem na pregação do Evangelho, a gente vai se transformando em concorrentes, tá? Vou ser bem cru com vocês aqui hoje. Então, nos transformando em concorrente, fica uma luta para provar quem está certo e quem está errado, não é? E quando alguém reinou soberano na narrativa de que está certo e que só existe a sua forma de fazer, é evidente que haja uma reação proporcional, não é? Àqueles que foram toda a vida, de alguma forma, dependentes da sua maneira de se fazer. Então, o que o Gutierrez está fazendo hoje é justamente se alinhando a um movimento mundial, né, no que diz respeito à teologia pentecostal, para mostrar que nós temos legitimidade no exercício da nossa fé da forma como nós a vivenciamos, como nós a experimentamos, como nós a professamos, sendo que um componente indispensável dessa fé é a experiência com o Espírito e as experiências com Deus, né? Porque, vamos ser bem sinceros, existe a experiência com o Espírito, do ponto de vista como nós pentecostais clássicos cremos, a experiência das línguas, e existe a experiência com Deus, que independe dessa experiência com o Espírito, que é justamente o fato do pentecostal entender que Deus está na realidade, de forma que Deus pode usar até a boca do ímpio para responder alguma coisa que o pentecostal está orando e pedindo a Deus uma resposta. Já está na Bíblia. Não tem todas as respostas na Bíblia, inclusive para as nossas micro situações. A Bíblia não tem esse caráter, não tem esse propósito, e fazer isso com a Bíblia é justamente submetê-la a uma coisa que ela não se propõe a fazer. Então veja só, entendendo isso, aí vem o grande questionamento: mas como é que vai saber que foi Deus que falou, não foi o diabo? Veja só, primeiro que o diabo não tem todo esse poder que esse pessoal coloca para ele, né? Esse pessoal tem ojeriza do diabo quando se fala de exorcismo, mas gosta muito dele quando se fala de interpretação. Então toda interpretação que destoa da interpretação reformada é do diabo. Aí o diabo aparece real, né, na interpretação. Então o que o Gutierrez está fazendo, né, alinhando-se a outros
pentecostais no mundo todo, que já fazem desde a década de 70, desde 70 na verdade, né? Vão para 50 anos fazendo isso, mas que chegam no Brasil de forma muito tardia, é justamente mostrar que nós somos legítimos, somos cristãos. E você pode pensar, mas havia essa dúvida? Havia essa dúvida, de certa forma ela ainda há, e há uma tentativa predatória, né, de quem domina a narrativa para dizer assim, não, vocês não têm legitimidade até que pensem exatamente como nós, professem a fé exatamente como nós, vivam a fé exatamente como nós e leiam a Bíblia exatamente como nós, aí vocês vão ter legitimidade. Ou seja, vocês têm que se transformar em nós. Então o que o Gutierrez está fazendo é o seguinte, não, nós reconhecemos o direito das outras expressões do cristianismo viverem a sua fé, terem uma fé mais cognitiva, terem uma fé mais calcada dentro de parâmetros teóricos, mas o pentecostalismo também tem direito de vivenciar, proclamar a sua fé, que quando você busca, por que o pentecostal se porta dessa maneira? Ele não se porta dessa maneira só por experiência. É o contrário, a sua experiência, ele sempre vai buscar na Bíblia o respaldo para ela. Quem é que viveu alguma coisa parecida com o que eu vivi? Ele vai olhar para a Bíblia, e aí ele olha para a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e diz, já houve casos, há antecedentes, existem precedentes que legitimam a minha experiência. Agora, é claro, toda e qualquer experiência, assim como todo e qualquer arrazoado teológico, precisa passar pelo crivo, né, da analogia das Escrituras, da analogia geral das Escrituras, né, o bom senso e uma outra série de coisas. Então, o que o Gutierrez está mostrando aqui no seu livro é justamente isso, só que ele está se alinhando a um grupo grande que discute a maneira de se ler a Bíblia. Como é que a gente pode ler a palavra de Deus sem desprezar essa característica imprescindível do pentecostalismo, que é a experiência. Como é que a gente pode ler a Bíblia? Como é que essas duas coisas podem elas se relacionar, se coadunar? Então, eu acho que esse aspecto que eu li no primeiro capítulo ontem à noite de novo, dando uma olhada, porque a revisão foi feita há muito tempo e tiveram outras obras que eu tive que fazer revisão, e óbvio que a sua ficou, de certa forma, mais esmaecida na minha memória. Então eu estive lendo e vendo de maneira bem interessante, conforme você coloca. O Gutierrez tem uma postura, como ele mesmo coloca, mais evangelical, no que diz respeito à interpretação, e entende, assim como nós entendemos também, que na verdade o documento que se está estudando é que vai, na verdade, reivindicar a ferramenta que nós vamos necessitar para a interpretação. Por isso que na teologia sistemática, organizada pelo Stanley Horton, uma obra fantástica da CPAD, eles vão dizer no segundo capítulo, os dois autores, falando sobre fundamentos teológicos, que tanto os liberais quanto os conservadores utilizam a crítica, né, a crítica das formas, a crítica textual, sendo que o liberal usa para negar os eventos miraculosos do texto e o conservador usa para afirmar, utilizando de provas desses elementos que são comumente utilizados dentro da teologia reformada para provar a veracidade da Escritura com um elemento externo, um elemento histórico, com esses elementos aí. Então, a minha questão para você seria a seguinte: como é que dá para a gente utilizar, sem nenhuma espécie de variação, o método histórico-gramatical, que se diz ser o único, né, legítimo para se utilizar? Como é que a gente pode utilizar ele, fazendo isso coadunar com a experiência? Como é que a gente pode fazer isso? Seria um primeiro questionamento, né, se for para usar só o método histórico-gramatical, que é o que se diz que tem que ser feito. Da minha parte, não há absolutamente nenhuma dúvida que não é só esse método que se utiliza, né? Não há mesmo nenhuma dúvida. Até aí alguém pode me dizer, mas como assim? Veja só, os seus pais,
Se eles não forem pessoas, e até se forem pessoas cultas, pessoas formadas, teologicamente às vezes a gente não tem tanta habilidade. Então, como é que a sua mãe e o seu pai lê a Bíblia? Você acha que ele lê de forma histórico-gramatical? Não lê. Ele lê de forma devocional. Ele lê a Bíblia não para ficar atrás de significado de palavra, ele lê a Bíblia para aplicar na sua vida. Tá? Importante para ele é viver o que a Bíblia diz, é isso que ele vai dizer. O crente pentecostal diz isso. O importante é viver a palavra, e viver a palavra para ele é viver como os personagens da Bíblia viveram, dentro da sua realidade. É assim que ele vive. E essa forma de fazer a leitura bíblica tem legitimidade, inclusive do ponto de vista literário, quando você vai pesquisar que existem formas alternativas de se fazer interpretação, e uma delas que você menciona, que esse livro da CPAD Faces do Novo Testamento aborda, quando o comentarista fala sobre o livro de Atos, a interpretação do livro de Atos, que começa a ser feita de forma diferente já na década de 60, com autores que começam a ler de uma forma diferente e perceber que no mundo antigo, uma das maneiras mais eficientes de se transmitir uma lição era através de narrativas, contando histórias. Era a forma mais eficiente. Inclusive tem um homem chamado Jesus Cristo, que ele contava bastante história, contava parábola. Será que era só para entreter os discípulos ou tinha algum ensinamento? Tinha algum fundo moral aquilo ali? Mas era Jesus, Quem é Jesus no cristianismo, No cristianismo culto, Jesus de repente não tem nem vez nem voz, Então, Jesus contava parábolas, contava histórias, e essas histórias tinham finalidades didáticas, pedagógicas, e ensinavam lições. É surpreendente quando alguém diz que não se pode fazer doutrina sobre o que Jesus Cristo ensinou. Eu acho realmente surpreendente esse tipo de colocação. Mas a gente descobre, então, dentro da esteira desses novos estudos, que uma das formas que o pentecostal, sem saber ler a Bíblia, coincide com a crítica narrativa. A crítica que está também nesse segundo capítulo da Teologia Sistemática Pentecostal, onde ele diz que alguns pentecostais utilizam a crítica narrativa para fazer a leitura. Então, mas isso são teólogos profissionais fazendo intencionalmente esse tipo de leitura. Eu estou dizendo do irmão comum, mediano, que marca as nossas igrejas de ponta a ponta no Brasil, e quem conhece a igreja sabe disso. Não é a bolha, mas o pessoal que anda de fato. E eu, modéstia à parte, ando por esse país inteiro. Então eu entendo disso, conheço isso, ouço esses irmãos falando, na sua simplicidade, na sua expressão de querer viver a fé, com todo o amor no coração. Ele se sente como personagem da Bíblia, que é justamente o que a crítica narrativa vai dizer. Ele vai se inserir no texto, ele vai entrar no texto. Então essa forma profissional de analisar é justamente para legitimar o que já se faz na prática no pentecostalismo. Então a minha questão para você seria: como utilizar ipsiliter, de Gênesis e Apocalipse, somente um método, e ainda assim valorizar a experiência? Como é que isso é possível? Eu acho que essa é a maior provocação que eu quero fazer com você, e depois a gente abre para o auditório participar. Pergunta difícil. Como evangelical, obviamente eu defendo mais o método histórico-gramatical. Porém, diferente de outros, eu não penso que ele seja o único método legítimo. Ele é o método principal, mas não é o único. Se você pega um autor como Robert Menzies, ele usa muito do método histórico-gramatical como um evangélico que é. Só que ele usa também muitos elementos do método crítico. Quando a gente fala de análise narrativa, de crítica das formas, a gente está falando de método crítico. Isso nasceu com alunos do Bultmann. Porém, não quer dizer que seja inválido, pessoal. É aquela história. Mesmo o relógio quebrado 2 vezes no dia, ele está certo. Não é tudo que foi produzido na academia, na chamada academia liberal, no método histórico crítico, que seja inválido.
Só que o pentecostal, e aí isso se alinha à experiência, como ele tem uma vivência real, né, com Deus, nesse sentido, eu sei que Deus é real porque eu já o experimentei, então ele vai dizer o seguinte: olha, eu posso usar sim um método crítico, só que isso não quer dizer que eu aceite a ideia de que esse texto não seja real. É aí que entra o papel da experiência. Entende? Puxa, eu compreendo que... Eu vou lá para a crítica das formas. Vou dar um exemplo bem objetivo para você de crítica das formas. Quando você vai lá em Atos 2 e pega o discurso de Pedro, lá no discurso de Pedro ele cita Joel 2. Só que, ao citar Joel 2, ele usa a seguinte frase no final: e profetizarão. Você pode observar: e profetizarão. Só que essa fórmula final, e profetizarão, não está no texto de Joel. Aí alguém se pergunta: não está no texto hebraico, mas talvez é porque Lucas usou a Septuaginta. Aí você vai para a Septuaginta, também não está. Ou seja, foi um acréscimo de Lucas. Por que ele põe ali esse acréscimo? Aí o pentecostal, como ele tem uma experiência com Deus, ele não vai entrar em parafuso e dizer: ai meu Deus, Lucas adulterou o texto, Lucas colocou palavras na boca de Pedro. Não. Aí a gente vai estudar mais a fundo e vai ver que isso era um meio ou método comum dos historiadores da época, quando você queria dar uma ênfase. Ele queria dar uma ênfase a respeito da profecia, do papel da profecia. E o que ele faz? Ele repete a frase no final. Então, para mim, isso não depõe nada contra o texto bíblico. Primeiro que é um fato, está lá. É só comparar. É só comparar Atos 2 com Joel 2 e você vai ver que há um acréscimo. E esse acréscimo, muito provavelmente, foi colocado pelo autor do livro para dar uma ênfase no papel da profecia nesse processo. Só que, o que isso mina a autoridade da Bíblia? Em nada. Em absolutamente nada. Por quê? Porque eu tenho que entender, na época não existia negrito. Na época não existia itálico. Na época não existia canetinha lá amarela. Ou aspas, né? Então, isso não existia no grego. O que eu teria que fazer para dar ênfase sobre determinado assunto? Repetia, colocava lá de novo aquela frase na boca do autor. Então era um meio. Hoje em dia, se você fizesse isso, ia aparecer adulteração. Mas era a forma como se fazia naquela época. E não era adulteração nenhuma. Naquele contexto, era a forma de se enfatizar. Então, quem nos ensina isso? A crítica das formas. E aí, o crítico da forma incrédulo, que não teve uma experiência com Deus, vai dizer: isso aí mostra como a Bíblia é amontoado de encaixes de ideias assim, que o pessoal vai lá e põe na boca do outro. São ficções que você vai montando os diálogos conforme quer. Quem pensa assim é incrédulo. Só que a gente é crente. E aí a gente, como crente, pode aproveitar essa crítica que eles fazem e colocar no nosso contexto. Hoje em dia, pessoal, essa crise ou esse debate entre método histórico gramatical versus crítico só existe aqui no Brasil. Sabe, como se fossem duas coisas que a gente ou usa um ou usa o outro, né? Nos Estados Unidos, isso aí, na academia americana, isso aí está superado há muito tempo. Pega um cara como D.A. Carson. Eu não estou falando de... Se alguém chamar o D.A. Carson de liberal, cara, é complicado. Não sabe que é liberal. O D.A. Carson usa o tempo todo análise de método crítico nas suas obras. Quem aqui já leu o comentário que ele faz de Mateus e de João? Ele cita mais Bultmann do que, sei lá, livros da Vozes. É impressionante. E alguém vai duvidar que aquele cara ali é um representante legítimo da ortodoxia reformada? Não, né? Só se for maluco. Então você vê, esse debate, o Craig Bloomberg, ele fala isso. A gente hoje não pode falar em método histórico-gramatical e histórico-crítico. A gente fala em método histórico-gramatical crítico. Tudo junto. Porque dá para aproveitar o melhor.
E aí alguém pode dizer, ok, esses métodos modernos a gente já pode aproveitar. E o método pós-moderno, tem alguma coisa a aproveitar? Tem também, pessoal. Tudo? Não, tudo não. É óbvio que não dá para aproveitar tudo. Mas alguma coisa dá. Foram os pós-modernos que nos chamaram a atenção sobre o papel do ambiente e da influência interna do ser humano na leitura. Isso é mentira? Não é mentira. Isso de fato existe. Aí eu só não vou chegar no exagero de dizer que tudo isso explica a leitura do texto, que aí é um exagero. Mas em algum grau, isso é verdade. Em algum grau, a minha leitura ou a minha experiência de vida influencia de fato a leitura. É aquele exemplo que eu dei da moça que teve um pai abusivo e vai ver Deus como abusivo. Em algum grau, isso muitas vezes distorce. A gente não consegue fazer uma leitura pura do texto. Entende? Eu não sou, e nem você, nem ninguém aqui, uma tábula rasa. Um papel em branco que chega no texto sem nenhuma influência. Não tem como. O Robert Menzies fala muito isso também, quando ele fala a respeito da China, da experiência dele na China. Ele fala o seguinte, olha, os cristãos na China, eles leem Atos melhor do que os cristãos norte-americanos. Ele fala isso. Por quê? Porque aqui na China tem perseguição. Aqui na China tem muita miséria. Porque a China é rica das grandes cidades. O interior da China é uma miséria pior do que muitos lugares aqui no Nordeste brasileiro. Uma miséria terrível. E aí o pessoal, com privação de fome, ainda perseguido pelo governo, ele lê Atos. Aqui é a minha história. Eu estou passando a mesma situação. E o Robert Menzies conta um caso interessante, que quando ele levou um missionário americano para visitar lá a China, aí esse missionário começou a ouvir os relatos, os testemunhos de milagres dos chineses. Aí ele olhou para a cara do missionário e ele percebeu que o missionário não estava acreditando muito. Não, isso aí é muito milagre. Não é possível. Né? Então, o mesmo pentecostal ocidental, ele já não é tão pentecostal quanto lá, o pessoal lá sofrendo. Eu costumo falar isso, né? O pessoal se lamenta muito hoje, né? Não há mais cura divina nas nossas igrejas, né? Sabe por que na época do Gunnar e do Daniel Berger havia muita cura divina? Os camaradas estavam no meio da Amazônia. Lá era o seguinte, ou você orava ou você morria. Não tinha como ir no hospital. Né? Então, naturalmente, se há mais oração, vai haver mais cura divina. Aí nós aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, tem uma doença. Aí primeiro vai no hospital, aí tem plano de saúde, aí faz exame, vai pra lá, vai pra cá e tal. Aí quando o médico diz, não tem jeito, aí começa a oração. Depois... Então, por isso que havia muita cura divina. Então tem um processo sociocultural que acaba influenciando, né? Não é à toa que Jesus falou que é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque há pouca necessidade de Deus no ambiente de muita riqueza, né? Infelizmente. Então, nós devemos tomar esse cuidado de não desprezar as contribuições dos principais métodos de leitura. Então a gente pode aproveitar melhor, embora eu reafirme e afirmo de maneira muito categórica que o método histórico gramatical, ele é o método principal, que a gente vai usar mais. Mas isso não quer dizer que a gente não tem como aí buscar contribuições de outros métodos de leitura. Inclusive, eu estou escrevendo um outro texto, um outro livro, em que eu discuto o papel da emoção na leitura. O papel da emoção. Então, entender esse papel da emoção me ajuda também a ler melhor o texto. Porque se você tiver com dor de barriga em um dia, muito azedo, com raiva, assim, ou sei lá, você brigou com sua esposa, está numa situação difícil, você vai ler o texto, você tem uma leitura. Você está num dia de sol, alegre, está na praia, está lendo o texto, tem outro tipo de leitura. Até isso influencia a forma como você chega no texto. Ou fazer, então tudo isso ajuda a ler o texto às vezes de maneira mais positiva. Né? Vamos aí abrir o espaço então para as perguntas. Robson. Vou pedir ajuda aqui do Thiago.
depois o irmão ali do lado do outro. Continuando com a questão da hermenêutica, eu queria fazer uma provocação também. Tem uma frase que até a gente tinha comentado com César Moisés, que é, na verdade, uma paráfrase que eu criei, daquela frase que já é clássica, né? que a Igreja Católica escolheu preferencialmente os pobres e eles escolheram as igrejas pentecostais. Eu já elaborei uma frase provocativa sobre a questão hermenêutica, que é: o Paracleto escolheu os pentecostais e eles escolheram Jeová. Porque é muito forte no meio pentecostal, desde sempre sou pentecostal, 38 anos, rapaz, tô velho, e é muito forte o apego pentecostal às narrativas do Antigo Testamento mais do que no Novo Testamento. Eu queria trazer aqui para discussão, para ver se você já pensou sobre isso, por isso que é uma provocação, sobre o que isso trouxe de bom e trouxe de ruim para a nossa teologia, para a nossa praxis, já que no Antigo Testamento nós temos a lei e no Novo é que está a graça. Sim, é uma ótima pergunta. Eu acredito que o pentecostal busque mais narrativas do Antigo Testamento pelo fato simples que há mais narrativas no Antigo Testamento, né? Então, a Crônica, Samuel, o próprio livro de Gênesis, Êxodo. Então, é um mundo ali de narrativas que os pentecostais têm a explorar, né? Então, por isso que se busca mais. Mas há alguns riscos, sim. Qual o risco principal? O risco é esquecer que somos cristãos. Então, as narrativas do Antigo Testamento muitas vezes são relatadas nas igrejas pentecostais sem se mencionar Cristo. Isso é um risco muito grande. Eu nunca esqueço de uma pregação uma vez que eu ouvi, não na minha igreja, mas numa outra Assembleia de Deus, onde o sujeito falou o tempo todo da fé de Abraão e tal e tal. Em nenhum momento ele lembrou que o sacrifício de Isaac é uma analogia futura ali, né? Uma tipologia do sacrifício de Cristo, né? É o pai que entrega o filho, né? E depois é providenciado o cordeiro. Então ali está falando de Cristo naquela narrativa, né? E infelizmente esse é o grande risco. E aí esse risco pode ser, é claro, trabalhado, pode ser melhorado a partir do momento que se lembra isso aos pentecostais. Olha, a nossa fé é cristocêntrica, Cristo tem que estar em tudo, inclusive nas narrativas do Antigo Testamento. E aí é um ponto interessante, porque aí é um exemplo de limitação do método histórico-gramatical. Se eu usar o histórico-gramatical puro no Antigo Testamento, eu não vou ver Cristo. Eu vou ver ali Abraão. Eu preciso de uma dose de alegoria, que é um método totalmente demonizado hoje em dia, não é? Só que quando eu ponho Cristo ali em Abraão, eu estou usando o método alegórico. E isso é válido, pessoal. Se não, Paulo fez isso. Eu cito um exemplo desse método alegórico, como ele é demonizado. Tem um cantor carismático chamado Antônio Cirilo, Santa Geração, não sei se vocês conhecem. Ele tem uma música que ele pega aquela história de Esther, que Esther vai na presença do rei, o cetro de justiça, né? Vai na presença do rei e o rei então estende o cetro sobre ela para que ela não morra, porque se você entrasse na presença do rei sem autorização, era uma sentença de morte, né? E ele faz essa analogia de entrar na presença de Deus. E aí, eu, na minha fase, início da fé cristã, ouvi essa música e me deleitava com isso. Depois, numa fase mais chatinha teológica, eu comecei, que burrice, olha, que analogia estranha, onde se vê Cristo aqui, né? Isso é uma bizarrice. Aí, um tempo depois, lendo uma exegese bem profunda de Romanos capítulo 12, Paulo faz a mesma coisa com o Antônio Cirilo. E aí? Aí eu, Senhor, me perdoe pela arrogância. O Antônio Cirilo estava certo. Né? Então, você vê, né? E eu tenho certeza que ele não fez exegese nenhuma. Foi intuição alegórica mesmo, né? E você vê a beleza do cristianismo, né? Que consegue, né? Você ver que até um método alegórico é capaz de nos trazer verdades profundas. E aí,
A alegoria, claro, quando usada de maneira exagerada, porque tem gente que vê Cristo até na cor vermelha do tabernáculo, né? Assim, aí já é o exagero, né? Então tudo a gente tem que usar com moderação. O irmão ali. Querido, a paz para todos aqui. Paz para a Sociedade Moisés. Prazer estar revendo Vossa Excelência novamente. Prazer te conhecer. Prazer. Antes de te conhecer só do blog, agora meus olhos te veem. Esse é pentecostal. De berço. De origem. Agora, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela tua vida. Deixar isso bem claro. Primeiro porque o teu livro Revestidos de Poder me ajudou a ler o livro Hermenêutica e Experiência Pentecostal, pela forma simples e clara com que você coloca o papel da experiência, e por me fazer lembrar que no período em que eu frequentei mais os círculos de oração, eu lia a Bíblia realmente desse jeito, como se eu estivesse vivenciando a história dos personagens bíblicos, tá? Meu muito obrigado aí por essa questão. Segunda coisa, que tem que destacar aqui, por esse equilíbrio, que é uma coisa que eu tenho visto ultimamente. O método histórico gramatical crítico tem o seu lugar, tem o seu papel, mas ele não abarca todas as questões, ele não responde tudo, ele não dá conta sequer da experiência diária, mesmo do camarada que é teólogo, se ele ainda tiver uma vida piedosa, devocional, ele não dá conta do total. Muito obrigado por isso, tá? E aí vem a questão que eu gostaria de levantar. Eu tenho entendido que a experiência, tá, que me leva a essa leitura vivencial, ela está ligada de uma certa forma ao tempo da pessoa, a forma como uma pessoa gera e administra o tempo dela, o tempo que ela leva em oração, o tempo que ela leva com meditação. Ao seu ver, esse aperto que nós estamos tendo com o tempo, essa escassez que está começando a ter com vida de oração, que você chega a abordar, inclusive algumas igrejas pentecostais que já não tem mais, os crentes já não têm mais a prática de falar em línguas. É uma coisa que, na verdade, desde quando eu li o livro do Keller, eu tenho meditado sobre misticismo, me dedicado, porque o misticismo, ele tem duas características: ele não tem como ser agendado, nem tem como ser planejado, mas ele exige ao mesmo tempo dedicação. Sim. E aí o tempo do cristão é diferente daquele tempo do cristão da década de 80, onde a gente frequentava muito mais reunião de oração, onde a gente tinha menores preocupações com a vida cotidiana e secular. Como é que você vê que isso possa vir a afetar? Está entendendo? A experiência pentecostal. Está entendendo? E afetando a experiência, afetar também a própria interpretação, a própria hermenêutica. Na verdade, já está afetando. Né? Eu li há muito tempo no Mensageiro da Paz um artigo que me chamou muita atenção, onde o autor, um pastor da Assembleia dos Estados Unidos, falava da realidade americana, que está bem parecida com a nossa realidade hoje, e ele chama essa realidade de pós-pentecostalismo. É um pentecostalismo que ele existe por tradição, mas não na vivência diária da igreja. Não há essa preocupação maior. Então é isso, é a vida secularizada, é a correria, é para lá e para cá, é do trabalho para um curso e não tem tempo para oração, não tem tempo para ciclo de oração, para o culto em si, né? Então isso realmente já tem acontecido, e isso, se você observar bem, as Assembleias de Deus já não crescem mais como cresciam antigamente. Eu me converti em 2001, não faz tanto tempo assim. E eu já vejo uma diferença absurda. Praticamente lá em 2001, 2002, 2003, todo domingo eu via uma pessoa pelo menos entregando a vida para Jesus. Eu agora, pessoal, puxando aqui pela memória, às vezes talvez em um ano uma pessoa vai para a igreja. Um ano. Então assim, a Assembleia de Deus lá em São Paulo, já comentei isso muitas vezes, lá tem um grande batismo na sede, né? E é um batismo com milhares de pessoas. Mas pode ver, já fizeram o levantamento disso, 80% é filho de crente. Então a nossa igreja ainda cresce por osmose, porque como é muito grande,
pessoal ainda está tendo filho. Tipo torcida do Flamengo. Torcida do Flamengo. Então ela vai crescendo ainda por osmose, né? É um crescimento natural. Só que isso tem limite. Daqui a pouco, e as famílias estão tendo cada vez menos filhos, esse crescimento vai ser cada vez menor. Então eu concordo plenamente com você que a vida, especialmente urbana, né, o pentecostalismo, ele explodiu no Brasil a partir do interior. Pode observar, o pentecostalismo veio da Amazônia para cá, né? Chegou no Rio de Janeiro muito tempo depois, em São Paulo chegou ainda depois do Rio de Janeiro, né? Começou essa explosão pelo interior do